Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje nós vamos discutir um tema que virou, já é tema de livros, mas mais um livro, que é o Código Florestal Brasileiro, e eu tenho a honra de receber aqui os doutores Antônio Azevedo Sodré. Doutor, muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E a doutora Helena Pinheiro de la Torre, que fizeram esse livro que o Bruno vai mostrar a capa para vocês aí agora, que está sendo lançado esse livro, que é o Código Florestal Brasileiro, comentado na visão deles, que são especialistas no assunto. Então, doutor Sodré, vou conversar com o senhor, se a doutora Helena nos permita. Primeiro, para dizer que a ideia do Código Florestal Brasileiro, e isso vem lá de 1934, com Getúlio Vargas, né, era você limitar o uso dos recursos naturais brasileiros, basicamente, onde desde 34, Vargas colocou que as regiões, as áreas cultivadas deveriam alcançar no máximo 75%. 25% deveria ficar na preservação nativa daquelas regiões. Então, é mais ou menos isso, professor, doutor? Sim, houve uma evolução nessas décadas, não é? O código atual foi votado, teve uma tramitação longa no Congresso. E a doutora Helena e eu participamos com um grupo de advogados da tramitação e procuramos ajudar os relatores, não é? Foi uma luta longa, difícil, e, infelizmente, sob grande influência de ONGs estrangeiras e de interesses estrangeiros, prejudicando o interesse nacional. O foco ficou em cima do produtor rural, sendo tratado como um bandido, alguém que estava prejudicando o meio ambiente. Quando hoje, após o CAR, após o Cadastro Ambiental Rural, ficou provado que os produtores rurais são verdadeiros heróis ambientalistas. Foram eles que são eles que preservam vegetação nativa na beira de córregos, de rios, de nascentes, e têm as suas reservas. Então, eu acho que hoje nós estamos debatendo consigo, e a doutora Helena pode complementar um pouco do histórico da evolução até chegarmos ao código que hoje o livro está sendo publicado com o Código Florestal comentado. Doutora Helena, só pingando a bola, está aí o livro para todo mundo ver, é da editora Mizuno. Isso que o doutor Sodré falou, fica também a má intenção de pessoas, né? Pode ser por via imprensa ou desinformação, né? Que ficam imiscuindo, misturando o produtor rural com ONGs ou com ocupação de áreas ou desmatamento maléfico, malvado, não autorizado. Isso não pode ser confundido, né, doutora Helena? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Edmo, e dizer a todos que é uma tremenda satisfação poder participar do programa. Acho interessante a gente fazer, sim, um link sobre 34, mas lembrando que houveram evoluções, e essas evoluções não só na lei, mas como na ocupação de todo o país, né? Nós estamos falando de uma evolução depois que houve uma alteração legal em 65, e outras tantas que não passaram pelo Congresso, e esse foi o motivo de vir o novo Código Florestal, porque a cada mudança legal, e não necessariamente pelo Congresso Legislativo, os produtores ficavam à mercê de uma legislação que não necessariamente era se discutida e era contida como um marco legal. O Código Florestal, que veio ter a vigência em 2012, muito abarcou do Código de 65. Reconheceu a importância de ter as áreas protegidas, assim como foi seu questionamento, Edmo. No entanto,
trouxe também a parte transitória. O que é a parte transitória? É aquela parte especial do Código Florestal, reconhecendo aqueles que aplicavam a lei da época ou que tinham uso consolidado anterior a 2008, que deveriam sim ter reconhecido esse uso de uma forma diferente daqueles que, a partir da data de 2012, viessem a ocupar e utilizar o imóvel como forma de cultivo, enfim. E nós vimos que essa foi uma tomada de decisão muito inteligente do Legislativo. Primeiro, porque foi super democrático, nós tivemos mais de 200 audiências públicas, com a participação de ONGs, de produtores, aí sim, de N setores, e também passando por uma comissão especial, na qual o relator era o Aldo Rebelo. Depois passou-se a discutir na Câmara dos Deputados, no Senado, e depois voltou-se para a Câmara dos Deputados novamente. Então, nós estamos falando de uma legislação que foi extremamente democrática, e se conversarmos com N segmentos, nenhum deles ficou 100% satisfeito. Isso significa que realmente ela abarcou tudo que era necessário e possível para aquele momento no país. Pode ser que daqui a alguns anos nós tenhamos a necessidade de adequação dessa nova lei também. Mas o que a gente está vendo aí ao longo desses primeiros anos, que já vem de ser agora primeira década da aplicação do Código Florestal, é que ele só não está com uma efetividade ainda maior devido a algumas judicializações que levaram-se anos para finalizar o trâmite judicial. No entanto, houve-se o reconhecimento de quase que todos os dispositivos discutidos por ordem aí de insatisfações do Ministério Público ou de ONGs, mas se manteve o texto, quase que na íntegra, o texto inicial a ser aprovado. Os estados hoje estão, sim, aplicando o novo Código Florestal, e nós vemos que o produtor rural, desde 2012, abarcou a nova legislação, reconheceu a efetividade, a necessidade de regularizar os seus imóveis, fez o seu cadastro ambiental rural, que não há no mundo nenhuma legislação que traga um mapeamento de áreas protegidas na quantidade que se tem em área particular no Brasil. Nós temos, então, a possibilidade hoje, através da legislação ambiental, não só no estado de São Paulo, mas nos demais estados que também estão iniciando aí o programa de regularização ambiental, a possibilidade de dar efetividade nessa lei que foi tão discutida ao longo de 13 anos até ter o sancionamento em 2012. Doutor Sodré, o PRA, Programa de Regularização Ambiental, somou bastante na sua ótica ou estatística? Na verdade, o que foi feito inicialmente foi o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Esse já praticamente alcançou quase todas as propriedades rurais no Brasil, e do exame dos seus resultados ficou evidenciado que nós temos 66% do território brasileiro é coberto por vegetação nativa, um dos países com maior percentual de vegetação nativa, de conservação da vegetação nativa. Entre os grandes países de grande extensão territorial, é o que tem mais vegetação nativa, e os produtores rurais, nas suas propriedades, conservam 33% desse montante. O que aconteceu? O Código Florestal vai completar 10 anos na semana que vem, dia 25. Mas, na verdade, como os xiitas ambientalistas, que mais prejudicam o meio ambiente do que ajudam, impetraram ações visando declaração de inconstitucionalidade do Código, praticamente todo o Código, o Supremo Tribunal Federal levou 6 anos. Desses 6 anos, tivemos a demora do Supremo Tribunal Federal para julgar constitucional. O acordo tem mais de 400 páginas. O relator foi o ministro Fux, e foi um bom relatório, e, no final, atende, a meu ver, atende. Mas o que acontece é que nós temos ainda um trabalho de
ambientalistas xiitas que mais prejudicam a aplicação do código do que ajudam. O código avançou, melhorou muito em relação aos anteriores, há uma colaboração dos produtores rurais. Agora, o que nós temos que lembrar é o seguinte: durante a tramitação do código, houve um forte trabalho por parte de ONGs estrangeiras e interesses estrangeiros, que são resumidos numa frase, né? Farms here, forests there. Fazendas aqui e aqui nos Estados Unidos, e florestas lá. Porque desde a década de 90 houve um esforço muito grande dos produtores americanos e europeus, dos produtores rurais americanos e europeus, para cercear o crescimento da produção agrícola brasileira. Eles já percebiam o quanto nós poderíamos tomar de mercado, né, alcançar no mercado, dadas as condições de extensão, de clima e principalmente no trabalho da Embrapa na seleção de variedades adaptadas às circunstâncias climáticas brasileiras. Então, fizeram esse esforço enorme e conseguiram fazer a cabeça de muitos promotores, de muitos ambientalistas xiitas, que eu digo, e que, no final, prejudicaram muito a aplicação, a votação do código e depois a aplicação. Mas podemos resumir dizendo que o código trouxe avanços, a situação hoje é muito melhor e poderia ser melhor ainda em termos ambientais se não fosse esse trabalho de xiitas que prejudicam. Mas o nosso livro trata comenta artigo por artigo e traz a jurisprudência, também artigo por artigo, e os nossos comentários. Então, o leitor poderá ter uma boa visão, a nosso ver, poderá ter uma boa visão do Código Florestal. E, doutora, eu comi um pouco aqui a ordem cronológica do negócio, e obrigado ao doutor Sodré, porque, de fato, o CAR é considerado a grande diferença para 65 que a senhora tinha citado anteriormente. E o CAR, aí vem uma observação leiga, né? Quem não tem medo, cumpre, não é verdade? Se é fácil quem pratica, adere ao CAR, não vai ter problema nenhum, vai estar cumprindo dentro da lei. E aí depois eu perguntei sobre o PRA, né? O Programa de Regularização Ambiental. Bom, o CAR já está com uma efetividade gigante, é um reconhecimento maciço dos produtores rurais da necessidade de ver suas áreas declaradas nesse instrumento, que é o Cadastro Ambiental Rural, e o próximo passo é o Programa de Regularização Ambiental. Como o doutor Sodré mencionou, como nós tivemos uma grande judicialização, isso prejudicou a implementação do PRA, e prejudicou também que os estados, cumprindo o quanto disposto no Código Florestal, que fosse em cada um deles disciplinar o programa de regularização ambiental, e aí eu vou trazer um pouquinho para o estado de São Paulo, que é o nosso estado. O estado de São Paulo, em 2015, discutiu na Assembleia Legislativa a lei do Prado, né, no estado de São Paulo, e também houve judicialização dessa lei. Vários anos aguardou-se aí o órgão especial decidir sobre a constitucionalidade dessa lei, que houve a declaração de constitucionalidade, pouquíssimos artigos foram declarados constitucionais conforme, que seria isso, com pequenas adequações para ficar em conformidade com a Constituição do Estado, e devido a essa morosidade, houve também a morosidade para a implementação no Estado. Para os senhores terem uma ideia, as regulamentações no Estado de São Paulo começaram a sair depois do reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual do PRA, somente agora em 2020 e 2021. Nossa. Extremamente recente. Inclusive, elas fazem parte aí dos nossos comentários do novo código com relação à implementação e à necessidade dessa regulamentação em cada estado. Porque é exatamente isso que o Código Florestal reconhece. As particularidades de cada estado, a necessidade de que cada um deles
com o seu executivo e seu legislativo, reconheça a necessidade de implementar o programa de regularização ambiental de acordo com a necessidade daquele estado. E foi isso que foi feito aqui no estado de São Paulo, mas muito recente. Ou seja, algumas resoluções aí acabaram saindo para regulamentar o programa de regularização ambiental agora em 2020 e 2021. Então, nós estamos numa fase inicial de análise de cada cadastro ambiental feito pelo produtor rural. A partir da análise desse cadastro, que está sendo analisado agora de imediato, estão sendo analisados junto com o governo federal. Houve aí no estado de São Paulo e outros estados uma parceria entre o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, e a Secretaria da Agricultura, que hoje é a competente para analisar o cadastro ambiental rural, para verificar quais seriam as necessidades de regularização desse imóvel. A partir desse momento, o produtor concordando com aquela análise prévia que foi realizada pela Secretaria da Agricultura, ele vai optar ou não por regularizar diante do programa de regularização ambiental, com prazos estendidos e todas as possibilidades de realizar dentro da parte específica, que é a transitória do Código Florestal, ou simplesmente de imediato, ou simplesmente reconhecido que não existe passivo, e aí o CAR é homologado e finalizado a regularização ambiental desse imóvel. Então, na verdade, existem 3 possibilidades. Você ter, dentro da análise do CAR, um passivo ambiental declarado e você concordar e já ir para o programa, fazer um termo de compromisso com a própria Secretaria da Agricultura e iniciar os prazos para efetividade daquela regularização. Existe a possibilidade de não ter passivo, porque também existe na parte transitória o reconhecimento daqueles imóveis que estão aptos a serem dispensados de algumas recomposições, porque cumpriram a lei da época ou porque são pequenos imóveis rurais, ou existe aquele que pode discordar daquela informação que foi apresentada como passivo e apresentar uma impugnação para uma segunda análise que vai ser feita por um técnico em específico da Secretaria da Agricultura. Bom, doutor Sodré, particularidades intrínsecas também na lei, e que vem também, não é recente, mas é um detalhe que é um quesito que muita gente tenta burlar, tenta fazer uso, que são as áreas de preservação permanente, as APPs, e que tem muito claramente os seus objetivos muito claramente destinados de acordo com o código, né? Sim, as APPs, áreas de preservação permanente, tem uma tabelinha e uma distância, por exemplo, elas estão em volta de rios, de riachos, de nascentes, e tem sido observada pela maioria dos produtores rurais, né? Alguns fizeram recomposição, porque diante da largura do rio precisariam ter 15 metros, tinham 10, então complementaram com 5. Então, eu acho que o objetivo de preservar está sendo atendido. Muito embora eu seja contra nós perdermos áreas produtivas, que é um ativo importante, não só para o proprietário daquele sítio, daquela fazenda, mas como para a nação toda. Quer dizer, um ativo, uma terra que produz alimentos, nós devemos ter por ela a mesma preocupação e o mesmo carinho que devemos ter com a floresta nativa, a vegetação nativa na beira dos rios. O que você pode observar é que, na maioria dos países adiantados, tanto na Europa como nos Estados Unidos, como na América do Norte, os proprietários não têm nenhuma proteção à beira de rio. Em muitas áreas produtivas, não tem nenhuma proteção na beira de rio. E como é que se conserva, e como é que se livra do assoreamento, doutor? Veja, o assoreamento existe, de fato, em muitos casos. A proteção na beira de rio pode ser feita
nas curvas, né, onde se acentua o assoreamento, não necessariamente com árvores, né, pode ser com madeira, pode ser com muro, pedras, uma série de coisas que permitem reduzir ou quase a situação quase insignificante do assoreamento. Mas nós precisamos pensar, estudar, debater a questão das APPs. Quer dizer, nós estamos fazendo APPs gigantes, né? Na Amazônia tem APPs de 500 metros, e você tem o ribeirinho morando ali na beira do rio, aí o IBAMA não quer que ele fique ali, tá? Não é possível, isso aqui é APP, você não pode ficar morando aqui. Então, vamos remover para 500 metros lá para dentro. Então, vai derrubar mais árvore. Não é isso, não é uma solução ambiental boa. Eu sou um ambientalista de carteirinha e advogo a proteção de nascente, de beira de rio, a existência da reserva legal, tudo isso é importante. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, eu acho que a questão do assoreamento pode ser contida de outra forma, e também a questão de, se você tem, numa exigência de 15 metros, você tem 10 metros de vegetação nativa na beira do córrego, você já está protegendo muito bem. Você ocupar os 5 com vegetação nativa, você tem que reflorestar, recompor aquela área, não é uma grande vantagem ambiental e é a perda de uma área naquele local. Você poderia fazer no outro local. É o que eu defendo. Acho que nós temos que simplificar. E doutora, se a senhora quiser continuar a complementar, por favor. Quero sim. Eu acho que a fala do doutor Sodré deixou bem claro o reconhecimento do legislativo com relação às exceções, né? O que ele quis dizer é exatamente isso. Se você tem a sua área declarada no CAR e você trata-se de uma exceção, se você é aquele que está produzindo desde antes de 2008, que você está, através do PRA, demonstrando que não há assoreamento, ou que, através do que o Programa de Regularização Ambiental determinou, você vai preservar o mínimo que está estabelecido no Código Florestal. Se você atividade ecoturismo, turismo rural ou agro-silvopastoril, você vai ter esse direito reconhecido e vai ver aplicado, sim, a sua excepcionalidade em continuar usando a margem ali da APP, ver a sua infraestrutura que estiver ligado a esse tipo de atividade ser reconhecida e regularizada perante o Código Florestal. No entanto, o que acontece é que o Código Florestal não abarca alguns tipos de atividade. Ficou muito claro ali, por exemplo, que áreas que não tratam-se de atividade agro-silvopastoril, turismo ou ecoturismo não serão reconhecidas, e isso foi um entendimento do legislador. Há hoje em dia uma discussão muito grande através de uma lei que veio sendo implementado através de 2017, complementando aí o Código Florestal, que é a REURB. E o código trata de algumas especificações com relação ao REURB, no entanto, não se reconhecida também a aplicação do REURB em qualquer caso. Então, é esse tipo de banalização que nós temos que entender que não existe mais a possibilidade de acontecer. A lei é bem clara, tanto nas excepcionalidades da parte transitória, assim como na aplicação do REURB. Então, acho que é evidente que a discussão do Código Florestal, a discussão do REURB, trouxe aí à tona a necessidade de ver reconhecido a produção anterior a 2008 da atividade agro-silvopastoril, ecoturismo e turismo rural, e assim como houve a necessidade em algumas questões, por exemplo, na Avenida Paulista, já houve aí uma alteração também agora recente, de como vai ser reconhecido as áreas utilizadas de APP. Muito recente mesmo, agora de 2022 e 2021, houveram-se alterações em áreas de APP urbana, que também era abarcada em algumas questões, alguns artigos do Código Florestal. Bom, nós chegamos ao final do programa, infelizmente. Eu vou pedir para o Bruno colocar a capa do livro novamente, que está sendo lançado, o Código Florestal comentado. Muito prazeroso de se ver
essa iniciativa do doutor Antônio Azevedo Sodré e da doutora Helena Pinheiro de la Torre, que estiveram conosco aqui. Eu não posso, antes, encerrar o programa sem agradecer a gentileza de vocês dois em dar esses depoimentos para a gente. E eu quero deixar uma mensagem aqui, que muita gente quer desqualificar a agricultura brasileira e o agricultor brasileiro. Não façam isso. Se informem, porque a agricultura brasileira é de ponta e o agricultor brasileiro, na grande maioria, ele está interessado em obedecer à legislação. Ok? Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço.